Olá meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso tema de hoje é a Revolução Russa. Dando continuidade, né, o que nós estávamos trabalhando de Primeira Guerra Mundial, aqui o conteúdo ele parte ali, né, da Primeira Guerra Mundial para a gente trabalhar com a situação da Rússia. A primeira coisa que a gente precisa saber e entender é como estava a Rússia durante esse período todo aí até chegar na Primeira Guerra Mundial, para entender o porquê que aconteceu essa revolução e porquê que ela precisou sair, ela precisou se retirar da Primeira Guerra Mundial. Tá? A primeira informação que nós temos é que o Império Russo ele tinha a maior população da Europa, aproximadamente 170 milhões de pessoas. Então, territorialmente falando, era o maior país e a população também era a maior. Poderiam ser dados importantes, poderiam ser dados bons, mas não eram, porque nós tínhamos muitos problemas sociais sendo enfrentados por essa população do Império Russo. Tá? A grande parte da população vivendo aí em extrema pobreza. Tá? E a elite mantendo seus privilégios e sua vida luxuosa. Então, basicamente, é a manutenção de uma sociedade feudal, né, com essas características de uma sociedade estamental feudal, onde a elite ali vai ter seus privilégios e vai viver ali sem pagar impostos, vivendo com uma vida luxuosa e a população tendo que pagar tudo isso. Tá? É a manutenção desses problemas aqui na Rússia. E uma revolução industrial, vai acontecer ali por final do século XIX, modernizando as cidades, isso é bacana, fazendo aumentar o número de operários que estão sendo explorados. Então, no campo, a população, os camponeses vivem na pobreza, e nas cidades que estão tentando se industrializar, tá? É uma industrialização bem tardia, se comparada com os demais países na Europa, esses operários estão sendo explorados também. Então, a população sofrendo tanto no campo quanto na cidade. Tá? E relacionado à política, como que estava essa Rússia? Como ela é governada? Tá? Então, até 1917, o Império Russo ele foi governado por monarquias absolutistas. Então, do jeito que nós estamos acostumados, que nós já trabalhamos sobre os diversos outros países da Europa. E ela era governada pelos czares, que são os imperadores. Tá? Então, basicamente é isso. É uma sociedade meio feudal, é uma economia que vive em base de um mercantilismo, tentando uma industrialização, uma economia também em crise, e a política ali baseada no absolutismo, na figura do rei tendo todos os poderes centralizados. Tá? Economia, viviam do quê? Era principalmente agrária, né? Tinha um pouco ali de industrialização, mas era principalmente agrária, controlada pela nobreza rural, que era a classe dominante dessa sociedade toda. A indústria não era muito desenvolvida e era dependente de capital estrangeiro. Vai acontecer uma crise econômica. Qual que é o primeiro fator em relação a isso? Uma guerra entre o Japão e a Rússia, né, chamada Guerra Russo-Japonesa, e também a Primeira Guerra Mundial. Então, entrar nesses dois conflitos, e no caso do primeiro ali, a Guerra Russo-Japonesa, a Rússia perdeu, e na Primeira Guerra Mundial ela saiu da guerra antes do seu fim, então também vamos dizer que ela perdeu a guerra, ela perdeu essas duas guerras, o que deixa ela numa crise econômico-social muito forte, obviamente. Uma coisa que é muito importante que nós temos que trabalhar em relação a esse momento e a essa revolução, tá? Que a gente pode chamar também de revoluções russas, porque é um processo revolucionário muito grande, pelo menos temos duas fases ali, duas revoluções, uma acontecendo dentro da outra, tá? Mas de uma forma mais simples e genérica, vamos trabalhar com a ideia de revolução russa. É esse ideal socialista. É muito importante entender isso, porque isso é a base da revolução, que vai ser a revolução final ali, que vai dar início aí à formação da União Soviética, tá? Então, devido às péssimas condições de vida, o ideal socialista ele se espalha rapidamente sobre a Rússia, impulsionando a Revolução Russa. Então, como eu falei para vocês, que tanto os operários na cidade quanto os camponeses estão vivendo na pobreza, na miséria, o ideal socialista que a gente já trabalhou e vocês se lembram, na ideia de uma sociedade mais igualitária, vai se expandir, vai se espalhar facilmente, né? Porque isso vai agradar essa população que está sofrendo. E o que é esse socialismo? É um sistema econômico contrário ao capitalismo que estava sendo vigente até a época. Defende então que os meios de produção devem pertencer aos trabalhadores. E isso para eles era muito interessante, né? Ao invés de ficar sendo explorado e trabalhar para o dono da fábrica, o burguês, que vai ter o lucro em cima ali da sua exploração, você vai ser o responsável aí por receber os lucros da produção, porque vai pertencer a você os meios de produção. Então essa é a ideia, produção teria que ser, né, dividida igualmente entre os trabalhadores. Por isso que esse ideal socialista do titio Karl Marx está aqui, vai se espalhar muito bem e muito rápido na Rússia naquele momento. Está aqui então para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa guerra russo-japonesa, que vai dar um pontapé aí
numa crise muito grande na Rússia, que vai levar a essa revolução. O que foi essa guerra, né? Foi uma disputa entre o Império Russo e o Império Japonês, por terras localizadas na China, principalmente a Manchúria, ó, tá localizada aqui no mapa para vocês. Então aqui a Rússia, né, e o Japão disputando o domínio dessa região na China. Após essa disputa, né, essa guerra entre o Japão e a Rússia, já falei para vocês que a Rússia perde essa guerra e obviamente que participar de uma guerra já é algo muito custoso, imagina perder, né? Então aumenta ainda mais os problemas de crise econômica que geram problemas sociais. E aí um episódio muito importante, trouxe aqui para vocês também, ó, uma imagem que representa esse episódio, que é o Domingo Sangrento. Aí é um episódio muito emblemático aí no processo de Revolução Russa. O que foi esse episódio? Inicialmente aqui era uma manifestação pacífica, tá, do grupo de trabalhadores ali, e as pessoas da cidade, em 1905, ó, camponeses e operários, e o que eles queriam? Melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, era uma manifestação pacífica, tranquila, dos trabalhadores, rurais e urbanos. Só que eles foram violentamente reprimidos. Tá? Então, um movimento simples, um movimento pacífico, lutando por melhores condições de trabalho e de vida, sendo violentamente reprimido. Isso aqui é o combustível para uma revolução que vai se iniciar. Tá? Então, após diversas revoltas por causa desse massacre do Domingo Sangrento, o Nicolau II, que era o czar, era o imperador, vai convocar o parlamento, chamado de Duma, para elaborar uma nova constituição. Ou seja, então, vou abrir mão de parte do meu poder, vamos constituir aí vamos criar uma nova constituição, o parlamento vai ter uma representatividade maior, e aí, teoricamente, o absolutismo estaria sendo enfraquecido. Só que isso era só uma estratégia para que ele ganhasse mais tempo para poder lidar com essas revoltas. Certo? Então estava tentando enganar a população nesse sentido. E aí, em 1905, é criado o primeiro conselho, né, de operários, que é chamado de Soviete, para lutar por melhores condições trabalhistas. Tá? Então esse Soviete é importante, porque ao final da Revolução Russa a gente vai começar a chamar essa Rússia de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Desse Soviete, dessa organização, como se fosse um sindicato dos trabalhadores aqui, lutando por melhores condições. A Rússia na Grande Guerra, que é uma coisa muito importante, né? Falei para vocês da participação dela ali na Guerra Russo-Japonesa, e agora em relação à Primeira Guerra Mundial. Tem uma imagem aqui também para exemplificar isso para a gente. Tá? Então, o que fez a Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial? Seus interesses imperialistas, assim como as demais potências europeias. Agora, no caso, vocês já perceberam que a Rússia ela não estava em pé de igualdade com as outras potências, né? Com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha, com a Áustria, ela estava mais atrasada. Mas mesmo assim, os seus interesses imperialistas fizeram com que ela se aliasse ali, a Inglaterra e a França, para participar dessa Primeira Guerra Mundial. Porque imagina, ganhando a Primeira Guerra Mundial, ela poderia conseguir aí se livrar de toda a crise que ela estava passando. Né? Só que qual que é o problema? A Rússia já tinha perdido uma guerra, era um país que estava em crise, e ela não tinha um exército preparado, equipado, no mesmo nível que os demais países. Então ela não conseguia participar dessa guerra. Ela entrou numa guerra que ela não poderia participar. O exército, com os transportes, com a economia muito frágil para tentar participar dessa guerra. Então, vão sofrendo diversas derrotas. E aí o Nicolau II, o que ele resolve fazer? Ele, pessoalmente, vai assumir o comando do exército. A ideia dele é que ele começasse a criar uma reviravolta na guerra, ganhar mais batalhas para ter a moral elevada e continuar participando da Primeira Guerra Mundial até tentar vencê-la, né? Porque vocês sabem que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917, então já estava no finalzinho, né? Eles não sabiam, obviamente, que estava acabando, mas já entendiam que estava chegando no fim daquela guerra, depois de todo o processo que tinha acontecido. Só que mesmo ao tomar, né, as rédeas da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o Nicolau continua perdendo diversas derrotas, a Rússia vai estar sofrendo, e agora a culpa é dele, ele está ali no comando, e ele está perdendo, e ele está levando o país a uma crise cada vez maior. Então, obviamente, que a popularidade dele vai cair, né? Ele vai ficar cada vez mais impopular. O inverno também não vai ajudar. A gente sabe que o inverno na Rússia é uma coisa muito séria. Então, se eles já estão em problema econômico, numa crise social muito forte, imagina um inverno muito forte que vem a produção de alimentos diminui ainda mais, e aí a população mais carente vai sofrer ainda mais nesse sentido. Então a situação só piorando da Rússia, por enquanto, tá? E aí vem a primeira parte, a primeira fase da Revolução, que seria essa Revolução de Fevereiro.
Então aqui, sem o apoio dos militares, né, porque o Nicolau estava dirigindo a Rússia na guerra e estava perdendo muitas batalhas, ele vai acabar renunciando e vai entregar ali o poder a um governo provisório formado pela Duma, que era o parlamento, mais a burguesia. O que esse governo provisório vai prometer inicialmente para a Rússia de maneira geral? Uma reforma agrária, distribuição de alimentos e a saída da Primeira Guerra Mundial. Então, coisas boas, né? Coisas que precisavam acontecer na Rússia para melhorar a situação toda dela. Infelizmente, nenhuma dessas promessas foi cumprida. Então, os sovietes, aquele grupo dos trabalhadores organizados, vai começar a lutar contra esse governo provisório. Tá? Essa primeira revolução é uma revolução burguesa, né, vocês estão percebendo, contra o absolutismo do imperador. Só que sem a participação da população. E aí agora vai acontecer uma nova fase da revolução para tirar essa burguesia do poder e aí a população e os trabalhadores assumirem. Tá? Então, nesse contexto, o Lenin, que é um dos principais líderes do movimento, publicou as famosas teses de Abril. O que dizia isso? Ele dizia que a primeira fase para a implantação de uma sociedade igualitária estava concluída, que era tirar o poder do rei. Só que precisava agora acontecer a Revolução dos Trabalhadores. A Revolução Socialista precisava se iniciar, então essa segunda fase da Revolução precisava acontecer. Então está aqui, o Lenin, sendo representado aqui, um dos principais líderes. Né? Então os camponeses, operários, soldados e marinheiros se organizavam para retomar as experiências de 1905. Então, reformular todas essas greves trabalhistas, todas essas manifestações, para pedir por uma sociedade mais igualitária que o governo provisório não estava promovendo. Dois grupos vão se formar, então, entre os socialistas. Um grupo que é chamado de bolchevique, que representa a maioria deles, né, cujo líder era o Lenin. E eles eram a favor da luta e da instauração imediata do socialismo. E aí nós temos um outro grupo que seria dos mencheviques, a minoria, e eles pregavam a instauração lenta do socialismo na Rússia. Uma diferença principal entre os dois grupos seria isso. Vamos instaurar rapidamente, imediatamente o socialismo na Rússia, ou vamos fazer uma transição mais lenta para o socialismo. Tá? A Revolução Socialista vai acontecer, esses bolcheviques vão tomar o poder, e nós temos inicialmente medidas contra o antigo regime, aquele do absolutismo e o mercantilismo que vocês se lembram. Tá? Por exemplo, a anulação dos títulos da nobreza, que é para acabar com aqueles privilégios da nobreza, separação de igreja e Estado e liberdade de imprensa. Todas as coisas que nós já vimos acontecendo em diversos outros países europeus. Medidas socialistas também vão acontecer, por exemplo, direito de associações e greves, controle de várias fábricas e empresas para líderes operários. Então é isso, está entregando o poder, está entregando a economia na mão dos trabalhadores. Essa era a ideia dessa Revolução Socialista. E, obviamente, que retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que era a questão mais importante, né? Para parar de gastar tantos recursos e também tantas vidas, né? Se perderam tantas vidas na Primeira Guerra Mundial. Isso foi feito a partir do Tratado de Brest-Litovsk, onde a Rússia vai assinar esse tratado com a Alemanha, vai pagar indenizações para a Alemanha, mas vai abdicar aí dos seus interesses imperialistas, se retirando da Primeira Guerra Mundial. Acaba por aí? Não, tem mais coisa que a gente precisa falar. Tá? Relacionada aí a grupos que também vão se formar e contra-revoluções que vão acontecer. Tá? Então, os antigos membros desse governo provisório, que estavam governando lá no começo, né, na primeira fase da Revolução, por exemplo, oficiais czaristas, a aristocracia que perdeu seus privilégios, a gente acabou de falar disso, os proprietários de terra, o que eles vão fazer? Eles vão se organizar para preparar uma contra-revolução, para que eles tomem o poder de novo desses bolcheviques que estão governando. Tá? E isso dá início a uma guerra civil muito sangrenta. Então nós vamos ter um enfrentamento entre o Exército Branco, que é esse exército contra-revolucionário, e o Exército Vermelho, que é o exército dos bolcheviques. Tá? O Exército Vermelho venceu e estabeleceu uma coisa chamada comunismo de guerra. Tá? O que seria esse comunismo de guerra? É ele que possibilitou o Exército Vermelho conseguir ganhar do Exército Branco. O Exército Branco esse que estava sendo apoiado também por outros países que não queriam que essa Revolução Socialista desse certo e depois ela pudesse se alastrar por outros países. Tá? Então, como que esse Exército Vermelho conseguiu vencer essa guerra civil? Foi a partir desse comunismo de guerra. O que significa isso? Como que isso aconteceu? Esse comunismo de guerra significa basicamente aqui um esforço máximo para vencer a guerra. Então toda a população vai ter que se doar ao máximo para que seja possível ganhar essa guerra civil.
Como? O que aconteceu, por exemplo? Revogadas as liberdades de imprensa e de expressão. Então, as pessoas não podem reclamar do governo, não nesse momento de crise tão intensa. A gente precisa focar em ganhar a guerra. Outros problemas, outras questões a gente resolve depois, tá? Uma rígida disciplina aos trabalhadores e ao exército. Então, aqui nesse caso, os trabalhadores estavam sendo explorados pelo governo bolchevique, que teoricamente socialista e pregava que melhores condições para os trabalhadores. Mas aí é a ideia do comunismo de guerra. Nós vamos precisar explorar esses trabalhadores, esses operários, para ganhar essa guerra civil. Tá? Então, uma coisa um pouco contraditória realmente. Em 1920, as oposições já não representavam mais perigo ao regime. Então, a partir de 1920, a guerra civil já ia ser encerrada, o Exército Vermelho saía vitorioso. Porém, qual é o resultado disso, né? Fome, baixa produção no campo e as indústrias ali, e estima-se que o número de mortes nesses conflitos internos superaram 9 milhões de pessoas. Então aí um estrago grandiosíssimo, tanto quanto a própria Primeira Guerra Mundial. Mas a partir disso, o governo estaria estabilizado, né, na mão dos bolcheviques, na mão desses 3 líderes de todo o movimento. Aqui em 1924, o Lenin morreu. Acontece então uma disputa entre o Trotsky, esse aqui que está sendo representado, que era o líder do Exército Vermelho, tá? Durante toda a fase ali da Guerra Civil, e o Stalin, esse que vocês já sabem, né? Que ganhou essa disputa e acabou se tornando o líder, né? Cada um tinha uma visão diferente, esse Stalin e o Trotsky, os dois ali cotados a substituírem o Lenin como sendo o líder principal. O que o Trotsky defendia? A expansão da Revolução Socialista para outros países. Então, na ideia do Trotsky, esse socialismo tinha que se expandir para os demais países antes mesmo de se consolidar na própria Rússia. A gente venceu aqui a Revolução, a Guerra Civil, agora a gente continua expandindo esse socialismo. Já o Stalin tinha uma visão diferente, né? Esses seriam os pontos principais entre as divergências dos dois. E ele defendia que o primeiro socialismo tinha que se consolidar na Rússia antes de se espalhar para outros países. O Stalin vai acabar ganhando essa disputa, então de uma maneira muito legítima e muito legal, né? Ele usava espiões, acabou perseguindo os seus opositores e ele vai assumir como sendo o líder dessa União Soviética que vai se formar agora. Tá? Agora nós temos que resolver um problema econômico muito sério nessa Rússia, né? Nessa recém-formada União Soviética. Qual que é o problema? Eles enfrentaram 2 guerras, uma guerra civil muito grande e estão completamente destruídos, mesmo que o governo agora esteja se estabelecendo e esteja consolidado. Para resolver esses problemas, o que foi criado? O NEP, a nova política econômica. Uma introdução de princípios capitalistas em conjunto com princípios socialistas. Né? O Lenin, quando ainda estava vivo, e esse NEP, né, essa política econômica já estava sendo empregada, o que ele defendia? Essa ideia, né, o seu slogan, que seria dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Ou seja, se a ideia do socialismo é ter uma sociedade mais igualitária, então vamos distribuir renda. Se o país não tiver renda nenhuma, todo mundo fica com nada e não adianta. Então eles começam a estabelecer algumas medidas capitalistas, mesmo que isso seja contrário à ideia socialista de governo, para que depois eles possam empregar as ideias socialistas de distribuição e criação de uma sociedade mais igualitária. Quais seriam essas medidas? Por exemplo, a abertura de pequenas empresas e comércio seria permitido. Né? Então, a ideia de pequenos meios de produção particulares, permissão também para que agricultores vendessem o excedente da sua produção, obviamente depois de pagar os impostos devidos aí a todo o governo, a toda a sociedade, e também um grande investimento com capital estrangeiro. Então pega dinheiro emprestado de fora sim para investir no setor básico da economia, no sistema de transporte, e a partir do momento que a gente estiver crescendo bastante, a gente começa a implementar de novo o socialismo. Tá bom? Então, basicamente, a Revolução Russa é essa história de construção da União Soviética, que mais pra frente a gente vai continuar falando dela, porque ela vai ser muito importante na Segunda Guerra Mundial, e aí também o foco em cima dela na Guerra Fria vai ser muito importante. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!